Sejam bem-vindos. Hoje nós temos a aula de encerramento da disciplina de Química dos Materiais. Essa aula de encerramento ela tem um objetivo que é fazer uma revisão geral, né, sobre o conteúdo, os conteúdos que foram trabalhados ao longo da disciplina, tá? Então, busquei os principais pontos que eu trabalhei com vocês. Eu vou passar isso aqui hoje de uma maneira mais tranquila, né, de forma mais resumida, para que vocês possam revisar bem para desenvolver a atividade avaliativa, tá? O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre as definições, né, e como é que a gente faz a distinção entre o que é ciência dos materiais, o que é engenharia de materiais, e tudo isso porque a ciência dos materiais e engenharia de materiais está diretamente relacionada com a nossa disciplina de química dos materiais. Então, a ciência dos materiais, né, ela se preocupa em estudar o material na sua forma é, microscópica. Então, a gente se preocupa muito em verificar a estrutura do material, tá? Como é que o material ele é formado, quais são as etapas de processamento, quais são as metodologias de síntese, tá? E também sobre as propriedades do material. Então, essa é a parte que a ciência dos materiais ela se preocupa com a estrutura, né? Com a formação do material e com as propriedades dos materiais, tá? Só revisando que propriedade, né? Eu defini lá nas nossas primeiras aulas, propriedades são respostas a determinados estímulos, tá certo? E aí nós estudamos uma série de propriedades, propriedades elétricas, propriedades magnéticas, propriedades mecânicas, propriedades ópticas, tá? Propriedade de degradação. Então, essas propriedades são respostas a determinados estímulos que os materiais são submetidos, tá? Isso tudo é um papel da ciência dos materiais. Já a engenharia de materiais, ela se preocupa em utilizar os materiais que são desenvolvidos pela ciência dos materiais, tá? E pegar esses materiais e transformar eles nos produtos, né? Fazer um projeto de um material, de um objeto, desenvolver um determinado objeto, de modo a colocar os materiais de fato em ação, tá? Então, é pegar o que está desenvolvido e transformar isso em um produto. Então, essa é a parte da engenharia, é aumentar a escala do que a ciência produz, tá bom? Mas essas duas partes, elas estão interligadas. Então, a ciência, ela se preocupa em aperfeiçoar os materiais para fornecer esses novos materiais para que a engenharia possa desenvolver os produtos, tá? E a engenharia, quando tem um problema a ser resolvido, ela procura a ciência dos materiais para oferecer a solução a esse problema. Tranquilo? Então é isso. E aí, dentro da ciência dos materiais, da química dos materiais, nós temos uma relação entre o processamento, a estrutura, as propriedades e a performance, ou o desempenho dos materiais. E nós dizemos assim, que o processamento, né, como é que o material é desenvolvido ou é formado, é que vai definir a estrutura. Por sua vez, a estrutura do material é quem vai indicar o tipo de propriedade, que, por sua vez, são as propriedades do material que vai indicar o tipo de desempenho em uma determinada aplicação. Então, de trás para frente, nós dizemos assim, que a performance de um material depende das propriedades. E as propriedades dependem da estrutura, como ele está estruturado. E a estrutura depende do processamento, tá? Então, o mesmo tipo de material, esse aqui é um exemplo clássico que nós encontramos no livro do Callister, tá? Para o mesmo material, aqui eu tenho 3 pecinhas de alumina, tá? Percebam que esses 3 materiais,
têm a mesma composição química, mas foram preparados por etapas de processamento diferentes, de modo que eles têm propriedade óptica diferente, tá certo? Então, existe uma relação. Essa relação aqui é chamada relação das ciências dos materiais, tá? E aí, quando a gente entra, de fato, nos materiais, nós nos deparamos com diferentes tipos, tá? E uma das formas de nós classificarmos os materiais é de acordo com a sua estrutura atômica. E aí, de acordo com essa estrutura atômica, nós podemos classificar, né, levando em consideração o alcance atômico da ordem atômica, como é que os átomos eles estão organizados no material em materiais amorfos, materiais policristalinos e materiais monocristalinos. Os materiais amorfos é como se os átomos eles não tivessem nenhum tipo de ordenamento periódico. Eles não obedecessem uma periodicidade de organização. De modo que os materiais amorfos ou não cristalinos, eles só apresentam estrutura atômica de curto alcance, tá? Por sua vez, quando a gente parte para os materiais cristalinos, que é o contrário dos amorfos, eles têm ordenamento atômico a longo alcance. Todos eles. A diferença entre o poli para o monocristalino é que no policristalino existe a presença de regiões ou grãos, separados aqui por contornos de grão. No monocristalino não há regiões delimitadas, é uma coisa só. Então, esse aqui é um monocristal, e aqui é um policristal, e esse aqui é um material amorfo. Essa classificação leva em consideração, preste atenção, o alcance de ordem atômica, tá? Então, amorfo e cristalino. Dentro do cristalino, nós temos o policristalino e o monocristalino, tá? E aí, para olhar, né, essas estruturas, que são estruturas microscópicas, nós temos que usar algumas técnicas de caracterização ou técnicas de análise. E a técnica clássica para analisar os materiais cristalinos é a difração de raio-x. Consiste basicamente em pegar um feixe de raio-x, tá? Fazer com que essa onda eletromagnética interaja com a matéria e, se essa interação for construtiva, vai haver uma reflexão e a gente consegue analisar o tipo de material presente em uma determinada amostra. Então, imagine que eu tenha um material cristalino, bem ordenado a nível atômico, e aí, quando o feixe de difração ele encontra os planos atômicos ordenados, ele sofre uma reflexão, e essa reflexão dá um sinal analítico, tá? Esse sinal analítico ele é interpretado pelo equipamento e daí constrói-se um gráfico. Esse gráfico é um difratograma. O difratograma, prestem atenção, é um gráfico que aqui no eixo X tem o 2θ, que é o ângulo em que está acontecendo a difração, certo? E aqui na ordenada, no eixo Y, tem a intensidade do sinal. Então, é a intensidade do sinal versus posição do sinal. E para cada tipo de material, existe um difratograma, que é um gráfico desse aqui. Isso aqui é como se fosse a impressão digital de um material cristalino. É o difratograma. E aí existem milhões de materiais cristalinos. E aí existem milhões de difratogramas. É como se fosse a identidade, o CPF de determinado tipo de material. E aí cada material vai ter um gráfico desse com picos como estes em determinadas regiões com determinadas intensidades. Então, se vocês olharem um gráfico desse tipo,
ele foi obtido a partir de uma técnica chamada de difração de raio-x, tá? Bom, e aí os materiais, né, nós estudamos a estrutura do material e vimos que o material ele é constituído por células unitárias. As células unitárias são a menor unidade de repetição de um determinado tipo de material, tá? Existem várias geometrias para as células unitárias. A geometria mais comum é a cúbica, que nós estudamos aqui. Existem três tipos de cúbica: cúbica simples, cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado. Aqui eu trago um exemplo da cúbica simples. Prestem atenção. O que é que caracteriza uma célula unitária cúbica simples? Só tem átomos nos vértices do cubo. Tudo bem? Mas lembra que eu disse para vocês que cada átomo do vértice ele é compartilhado com 8 células, de modo que cada vértice desse é dividido por 8. Então, é 1/8 do vértice que pertence a uma célula individual. De modo que, se eu for contar o número de átomos que tem essa célula cúbica simples, quantos átomos que são exclusivos dessa célula? Tá? A célula tem 8 vértices, ó. 8 vértices. Só que é 8 vezes 1/8. São 8 vértices, mas cada vértice é dividido para 8. De modo que só um átomo, olha só, apenas um átomo pertence, é exclusiva da célula unitária cúbica simples, tá? Quando tem a de corpo centrado, que é aquela que tem um átomo aqui no meio, aí são 2 átomos. E a de face centrada, que tem átomos nas faces, são 4 átomos, tá? E aí nós fizemos essa continha aqui para vocês ao longo das aulas. Os materiais, né, eles são classificados ou categorizados em determinadas classes baseado em determinadas características, tá? Principalmente em termos de composição química e estrutura atômica. E aí, os materiais, eles são categorizados. Nós temos 3 categorias grandes e, dentro dessas categorias, as subdivisões. Então, temos as categorias básica, categoria adicional e os materiais avançados. Dentro das categorias básicas, nós temos os metais, as cerâmicas e os polímeros. Adicional, os compósitos, e os avançados são os semicondutores, biomateriais, materiais inteligentes e nanomateriais. Tá? Os metais são excelentes condutores elétricos e térmicos, são materiais que têm uma alta ductilidade, capacidade de formar fios, são maleáveis. Já as cerâmicas, não. As cerâmicas são materiais de baixa condutividade elétrica e térmica. No geral, elas são isolantes, tá? E elas não têm essa capacidade de sofrer deformação plástica. Ela não tem a capacidade de formar fios, não são dúcteis, elas são frágeis. Por quê? As cerâmicas são formadas majoritariamente por ligação iônica e covalente. São ligações mais fortes. Já os metais não, são ligações metálicas, são ligações mais fracas. E os polímeros são materiais formados a partir de carbono, hidrogênio e oxigênio e alguns outros elementos, mas que eles apresentam alta ductibilidade, né? São maleáveis, mas, em contrapartida, os polímeros eles apresentam algumas fragilidades, como, por exemplo, eles são inflamáveis, têm baixo ponto de fusão. E aí, a união dessas categorias, né, se a gente mistura um metal com um cerâmico, com um polímero, né, nós preparamos os compósitos. Os compósitos são materiais obtidos a partir da mistura das categorias básicas, de modo a aperfeiçoar uma determinada propriedade.
tá? Se você quer um material intermediário entre um condutor e um isolante, você mistura dois e você prepara um semicondutor, tá? Já os materiais avançados, eles são materiais de alta performance, são materiais aperfeiçoados. E aí tem os semicondutores, tem os biomateriais, os materiais inteligentes, os nanomateriais, as nanopartículas, tudo bem? Então, aqui é uma categorização que nós usamos para facilitar a compreensão dos materiais em determinadas categorias, baseado em determinados critérios, tá? Uma das propriedades mecânicas muito interessantes dos materiais é a tensão-deformação. É o comportamento de deformação do material à medida que ele é tensionado, que ele é puxado, tá? E nós vimos lá que à medida que se aumenta a temperatura, o material ele fica mais dúctil, ó. À medida que aumenta a temperatura, ó, de menos 200 até 25. Esse aqui tem a maior temperatura do ensaio, tá? À medida que aumenta a temperatura, é necessária uma tensão pequena para sofrer uma alta deformação. Tudo bem? Então, a deformação, ela aumenta com o aumento da temperatura. Esse comportamento aqui, dessa curva, é deformação plástica, que é o que acontece com os polímeros, que acontece com os metais e não acontece com os cerâmicos, tá? E como é que nós preparamos os materiais, principalmente os materiais avançados, né? Materiais como nanopartículas, como nanomateriais. Esses materiais, eles são sintetizados em laboratório ou industrialmente, tá? Por algumas metodologias de síntese. E aí eu falei para vocês na aula de método de síntese, né, sobre reação de estado sólido, síntese sol-gel, precursor polimérico, combustão, hidrotermal, coprecipitação e síntese verde, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês duas metodologias que que são bem conhecidas, né? A reação no estado sólido consiste em misturar os reagentes sólidos para obter um outro composto. Percebam aqui que eu tenho uma mistura entre óxido de magnésio, óxido de alumínio, para formar um composto misto, aluminato de magnésio, tá? Essa reação, ela acontece entre os materiais sólidos para formar um composto duplo que tem magnésio e alumínio, tá? A reação no estado sólido é uma reação que exige um aquecimento muito alto para que as partículas de um sólido reajam com a partícula do outro, formando um outro tipo de sólido. Aqui é uma característica da reação do estado sólido. A síntese verde já é uma metodologia alternativa mais amiga do meio ambiente, né? Mais ecológica. Nós usamos as espécies formadoras da nanopartícula, por exemplo, e quem vai direcionar o crescimento dessas nanopartículas, né, no meio reacional são biomoléculas. E essas biomoléculas nós podemos buscar elas nos extratos vegetais, nos micro-organismos, nos fungos e etc. De modo que o objetivo é sintetizar a nanopartícula, e nós partimos de onde? De um precursor da nanopartícula, junto com as biomoléculas, que são as moléculas guia da formação das nanopartículas, usamos uma metodologia de síntese e no final nós temos aqui as nanopartículas formadas. Então, se perguntarem para vocês, entre reação no estado sólido e síntese verde, qual é a mais ecológica? Síntese verde, tá? E para finalizar, nós tivemos uma aula em PDF sobre fenômenos de superfície. E um dos fenômenos que eu coloquei para vocês é a adsorção. E eu trouxe essa imagem aqui só para mostrar a diferença clássica entre adsorção e absorção. A absorção é aquilo que é para dentro, para o interior do material. Aqui está um exemplo de absorção. Você tem aqui esse material e essas bolinhas vão sendo absorvidas pelo material. Já a adsorção, AD, é na superfície do material. Perceba aqui que as bolinhas, ó, estão aderidas à superfície.
Então, adsorver é deixar na superfície. Absorver com B de bola é para o interior do material, tá? Só essa diferença clássica entre adsorção e absorção. Então, basicamente é isso, né? São 12 slides que eu faço um resumo geral de todo o material que foi trabalhado na disciplina, que são as partes mais importantes que vocês vão precisar. Então, bons estudos, uma boa avaliação, sucesso na disciplina e até um outro momento.